Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a presença de sangue na urina, também chamado de hematúria, tudo bem? Então, a gente está gravando aqui uma sequência de vídeos sobre exame de urina, sobre algumas doenças relacionadas, coloração, aspecto, análise química da urina, tá? Que a gente chama de uroanálise ou urinálise, ou exame de urina, tipo 1. Então, a gente está detalhando ponto por ponto aqui em cada um desses vídeos. A gente já falou sobre leucócito, já falou sobre urobilinogênio, bilirrubina, hemoglobina, entre outros assuntos, e as cores também. Então, eu vou deixar alguns desses vídeos na descrição aqui para você, tá bom? Como vídeos sugeridos para você, beleza? E nesse vídeo especificamente, a gente já vai explicar e detalhar algumas possibilidades de sangue na urina. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui no PowerPoint para a gente ir circulando e anotando aqui algumas coisas para a gente acompanhar melhor esse assunto, tá? Lembra de clicar aqui em curtir, se você gosta desse tipo de assunto, para o YouTube entender, e também deixar o seu comentário sobre as possíveis dúvidas que você tenha, porque a gente grava aí um vídeo específico sobre esse assunto para você entender melhor, beleza? E se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos no YouTube, ativando todas as notificações para você receber os próximos vídeos na sequência que a gente já tem, alguns já preparados, outros gravados, outros em edição, mas tem bastante conteúdo aí para você, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Assusta o sangue na urina, porque não é normal. A cor da urina é um amarelo bem clarinho, próximo de transparente, dependendo do grau de hidratação que você tenha, da quantidade de água, né, que você ingere basicamente, tá? Então, se ela tiver mais escura normalmente, está relacionado normalmente com pouca ingestão de água. Agora, isso não foge muito de amarelo, tudo bem? Não é normal você ter uma urina azul, verde, preta, marrom, como está mais ou menos nessa imagem aí, ou vermelho, amarronzado, castanho, rosa, tá? Então tudo isso é fora do normal. Nesse caso, uma das primeiras coisas que a pessoa percebe, urinando mesmo no vaso sanitário, é essa coloração aqui, ó, mais acastanhado, tudo bem? E aí essa cor pode ir variando de mais rosado, vermelho, né, um vermelho mais brilhante, até mais escuro, como por exemplo o marrom, em alguns casos até o preto, tudo bem? Claro, podem ser outros motivos? Podem ser outros motivos, sim. Por exemplo, preto pode ser mioglobina, que é uma proteína do músculo. Aí a gente está tratando de rabdomiólise, que é a destruição de células musculares do músculo estriado esquelético, especificamente, né? Pode ser, por exemplo, um melanoma. Aí são outros assuntos, tá? A gente já gravou um vídeo sobre urina preta, depois você explora melhor o link que está aqui na descrição. Mas no caso de sangue, né, especificamente, a urina tende a ficar um vermelho mais clarinho ou um vermelho mais brilhante assim, tudo bem? Em alguns casos vai mais por marrom, mas tem essa variação aí de coloração. Por que tem essa variação? Primeiro, pela própria coloração da urina, que ela é mais amarelada, né? E também pela característica do sangue em si. Pode ser sangue com hemácias mais íntegras e pode ser sangue com hemácias rompidas, que a gente chama de hemólise, tudo bem? E aí essa hemólise pode ser no trato urogenital mesmo, no trato urinário, né, mais especificamente. Então lá a gente teve sangue e as hemácias se romperam por alguma infecção, processo que seja uma pancada, um trauma, uma cateterização, alguma coisa do tipo, tudo bem? Ou pode ser ainda por uma hemólise que aconteceu lá no vaso sanguíneo mesmo, que a gente chama de hemólise intravascular. Tá bom? Então, por exemplo, quando tem uma doença autoimune ou alguma coisa do tipo, que os anticorpos destroem as células sanguíneas vermelhas, elas se rompem liberando hemoglobina. A hemoglobina vai ser metabolizada e libera outros componentes que eles podem dar uma coloração aí mais escura para a urina, tudo bem? Professor, mas como é que eu sei isso daí? Primeiro, aspecto visual, beleza? O aspecto visual está fora do normal, não está amarelinho, clarinho. Tudo bem? Amarelo citrino, que a gente chama. Ele está mais para vermelho, então isso já é uma coisa que assusta, mas pode ser, de repente, uma litíase renal, um cálculo renal, pode ser uma cistite viral, uma doença policística renal, uma infecção do trato urinário, tuberculose renal ou ainda trauma. Existem essas possibilidades todas aqui que a gente está citando. E pode ser, inclusive, por exemplo,
que a mulher foi fazer uma coleta de urina e ela estava menstruada. Então aí vai aparecer sangue também, mas o sangue é mais clarinho, né, nesse caso, e aí a cor da urina vai estar um pouquinho mais clarinha, e daí dá para ver em alguns casos, assim, a presença mesmo do sangue, tudo bem? Então é um pouco diferente. Claro, nesses casos a instrução é que ela não faça coleta para urocultura ou urina tipo 1 durante o período menstrual, espere esse processo, ou se houver realmente necessidade, ela pode utilizar um tampão para fazer a coleta após a higienização e todo o processo adequado para isso. A gente já gravou um vídeo também sobre coleta de urina tipo 1, urocultura para homem, para mulher e etc. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também os links para você, beleza? Então, tudo isso aqui é possibilidade. Aí, a gente vai analisar, na verdade, e passar os resultados para o médico, para ele traçar um diagnóstico em relação às características do exame de urina. Então, por exemplo, o exame de urina tipo 1 tem aquelas fitinhas que a gente coloca, né, para fazer a química seca, que a gente diz que é a análise química da urina. E aí a gente percebe, por exemplo, que tem hemoglobina, tá? E aí faz depois a sedimentoscopia e percebe que tem células mesmo em si. Então, deu hemoglobina, deu a presença, por exemplo, de células, as células estão íntegras, então o sangramento possivelmente está vindo aí mais uretral, por exemplo, em alguns casos até mesmo renal, tá? Agora, se não aparecem as células, por exemplo, mas deu positivo para sangue na urina tipo 1, na parte de química, você pode suspeitar, por exemplo, de hemólise mesmo em si. Então, essa hemólise pode ser, por exemplo, lá no sangue. E aí, nesse caso, provavelmente vai aparecer bilirrubina aumentada, urobilinogênio aumentado, tá? Então, na verdade, a gente tem que analisar os outros parâmetros em conjunto para tentar descobrir de onde que vem esse sangramento, tá? Se for uma infecção do trato urinário, é possível que dê nitrito positivo, por exemplo. É possível que a gente enxergue no exame de urina as bactérias mesmo em si, algumas até se locomovendo ali, a gente consiga enxergar o que a gente chama de bacteriúria, que é a presença de bactéria na urina. Então aí cada tipo de resultado vai nos levando aqui a uma conclusão. Se é, por exemplo, só o trauma, aqui um trauma físico mesmo em si, vai aparecer o sangue, mas eu não tenho bactéria, eu não tenho odor fétido, por exemplo, que é característico de uma infecção do trato urinário, pode não ter, por exemplo, tanto muco. Isso vai depender muito do problema em si que há de fato nesse paciente. E aí tudo isso vai no laudo para o médico, e o médico, junto com as características do paciente, que ele faz, que é a anamnese em si, né, que é toda uma análise, prévia análise que ele faz das características do paciente. Ah, você tem ardência urinar? Você está urinando mais vezes, por exemplo? Você percebeu isso já há quanto tempo? Tem presença de algum pus ou alguma coisa do tipo, por exemplo, leucócito, tá? Então, é possível que dê, né, nesse caso, porque tem um processo inflamatório aqui ocorrendo, então é possível que dê leucócito, tá? Então, isso tudo aqui é avaliado em conjunto, mas essas são algumas das possibilidades que a gente tem para sangue na urina. E aí a urina vai ficar mais escura mesmo, tudo bem? De rosa a vermelho, marrom, e dependendo da situação, se a hemólise for muito extensa, você pode ter, inclusive, urina preta, tudo bem? Ou urina marrom bem escura, que, inclusive, podem ser outros casos aí. Mas são alguns exemplos. A infecção do trato urinário, tuberculose renal, que é um pouco mais complicada, né? Mycobacterium tuberculosis é difícil, assim, da gente cultivar no laboratório. Litíase renal, doença policística renal, cistite viral e ainda trauma por cateterização, tudo bem? São alguns exemplos. E a menstruação também, que a gente citou aqui para você, são todas possibilidades de observação de sangue na urina, tá bom? Então é esse conteúdo que eu queria trazer para você. Se você gostou, clica aqui em curtir, deixa aqui o seu comentário para a gente, ele é muito importante, e para o YouTube também, tá? Clica no botão aqui de se inscrever, ativa todas as notificações para receber essa sequência de vídeos que a gente tem aqui, já tem vários outros para te entregar conteúdo bem atualizado, conteúdo embasado cientificamente, tudo que a gente traz aqui para você, tá bom? E para fechar,
eu te convido a conhecer o nosso Passaporte IBAPFlix, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Então, a gente tem conteúdos aqui, por exemplo, de uroanálise, conteúdo de micro, imuno, parasito, bioquímica, hemato e vários outros conteúdos dentro da área biomédica, área de análises clínicas e alguns cursos dentro da área de farmácia, entre outros cursos, tá? Voltados para estudantes e profissionais já formados também. Tem conteúdo específico, mais voltado para concurso público, processo seletivo e etc. Todos os nossos cursos, são mais de 50 cursos, tá? Todos eles são certificados, você acessa quantos você quiser com o passaporte IBAPFlix, na hora que você quiser, na ordem que você quiser, tá? Claro que você tem sempre o nosso suporte lá, meu e da minha equipe, te orientando na melhor escolha para você nesse momento. Tudo isso com uma única assinatura. Além disso tudo aí, os cursos são em videoaulas, tem materiais complementares, certificados que você pode baixar, apresentar na faculdade, pós, no emprego, ou seja lá onde for esse momento o mais importante para você. Tem também conteúdo preparatório para processo seletivo, né, preparar currículo, para elaborar um perfil do LinkedIn campeão e muito mais aí que você já tem lá te esperando do outro lado, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário, vai lá e conhece melhor e também saiba que a gente tem uma garantia de 7 dias. Se você adquirir e por algum motivo você não gostar, o que eu acho muito difícil, né, isso acontecer, você pode solicitar seu estorno que a gente devolve todo o valor que você pagou, tá bom? Então é isso aí. Lembra de clicar aqui e conhecer o Passaporte IBAPFlix. Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.